Esqueça tudo o que você já ouviu sobre sorte, estatísticas ou probabilidades. A fórmula que você está prestes a conhecer não depende de números, nem de fé cega. Ela depende de uma única coisa: a sua consciência. Se você aplicar o que vou te mostrar hoje, ganhar na loteria deixa de ser uma esperança e se torna um fato inevitável. Esse vídeo não é para quem está curioso, é para quem está decidido a parar de esperar e finalmente receber. O que você vai ouvir aqui pode colidir com tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, esforço e merecimento. Mas se você tiver coragem de assumir que já é o vencedor, o mundo vai confirmar isso mais rápido do que imagina. Aqui, você não vai sair com teorias vagas, nem frases motivacionais vazias. Você vai sair com um método preciso, testado e impossível de falhar quando aplicado como deve ser. Não é sobre acreditar, é sobre viver como quem já venceu. E sim, isso vai mudar tudo. Se você sente que esse vídeo chegou no momento certo, não duvide, chegou. Curta agora, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva, porque a próxima coisa que vai acontecer pode ser exatamente o que você estava esperando há anos. Agora respira e se prepara, porque depois de hoje, você nunca mais vai ver a realidade com os mesmos olhos. A verdade chocante: você já ganhou na loteria, só ainda não assumiu isso. A maioria das pessoas pensa que a loteria é um evento futuro, uma possibilidade remota que depende da sorte. Mas, e se a verdade for exatamente o oposto? E se o prêmio já foi ganho por você em uma realidade paralela e tudo que falta é você aceitá-lo? Essa é a base da lei da suposição. Tudo o que você deseja já existe, mas só se manifesta quando você assume que é seu. A loteria não está do lado de fora. Ela é um reflexo fiel do que você já é por dentro. Você não precisa convencer o universo de nada, porque não há nada fora de você decidindo seu destino. O que existe é um espelho exato da sua consciência. E quando essa consciência está alinhada com a certeza de que você é o vencedor, tudo ao seu redor se reconfigura para confirmar isso. O erro mais comum é viver como alguém que quer ganhar, e não como alguém que já ganhou. A mudança começa quando você abandona o desejo e se instala na posse. Pense agora, como age alguém que já ganhou? Essa pessoa não está mais tentando, nem torcendo, ela está em paz, tomando decisões com naturalidade, sentindo gratidão por uma realidade já conquistada. É esse estado que ativa o movimento invisível que chamamos de manifestação. E quando você compreende isso de forma prática, a pergunta deixa de ser como ganhar e passa a ser como sustentar essa certeza. A fórmula não começa com o jogo, com os números ou com o bilhete. Ela começa com a identidade que você assume todos os dias. Se você se vê como alguém sem sorte, o mundo se comporta assim. Se você se reconhece como o vencedor, tudo conspira para a confirmação. A mágica não está na ação exterior, mas na aceitação interior. E é isso que diferencia os que assistem milagres dos que vivem milagres. Agora que você sabe que o prêmio já é seu, o desafio é um só: parar de procurar do lado de fora e aprender a habitar a consciência do vencedor. Mas o que, afinal, te impede de fazer isso com facilidade? O que te impede de vencer? A ilusão da espera e da sorte. A armadilha mais cruel é acreditar que a sorte vai te escolher um dia, se você insistir o bastante. Essa crença alimenta a espera, a ansiedade e o esforço excessivo, tudo o que bloqueia a manifestação. Quando você espera por algo, está dizendo inconscientemente que ainda não é aquilo, e esse sentimento de separação gera mais espera, mais vazio. A solução não é lutar por algo distante, mas abandonar a espera completamente. O mundo valoriza o esforço, a lógica e o tempo como os caminhos inevitáveis do sucesso, mas esses caminhos pertencem a quem ainda vive na dúvida. Quem já ganhou não precisa se apressar, justificar ou provar nada. A certeza se manifesta em atitudes simples: silêncio, confiança, neutralidade. E é isso que confunde o observador comum, mas revela quem já venceu internamente. A loteria não responde a números, mas à consciência.
A esperança também é um disfarce elegante da dúvida. Quando você diz, eu espero ganhar, está negando a certeza. O mesmo vale para frases como, tomara que eu seja escolhido, ou vou tentar atrair. Tudo isso revela um estado de quem ainda não assumiu. É como bater à porta de uma casa que já é sua, pedindo permissão para entrar. O segredo está em parar de pedir e começar a viver como dono. Esse modo de pensar não é ensinado nas escolas nem nos noticiários, porque quebra a lógica comum. Mas é exatamente isso que torna essa fórmula à prova de falhas. Ela ignora o mundo externo e reescreve o interno. E toda vez que alguém abandona a espera e assume a posse, o milagre acontece. Não porque algo novo foi criado, mas porque uma nova versão da pessoa surgiu. Mas para isso funcionar de verdade, você precisa entender o princípio mais importante de todos. O que define o que você recebe não é o que você quer, mas o que você é. O princípio inabalável. Você não ganha o que deseja, você ganha o que assume ser. O desejo puro e solto não manifesta nada. Desejar é natural, mas se você permanece nesse estado, está preso à falta. A realidade responde ao que você assume como sua identidade mais íntima. Quando você diz, eu sou milionário, mas age e sente como um carente, o universo responde à verdade emocional, não às palavras. É o sentimento dominante que molda o cenário, não a intenção ocasional. Neville Goddard ensinava que você deve ser internamente a pessoa que já possui o que deseja. Isso significa mudar o modo como você pensa, decide e sente. A mente racional pode gritar que é loucura, mas o corpo e o coração devem vibrar como se fosse fato. A chave não está no controle mental, mas na entrega emocional. Você sente que já é, e então o mundo reage a isso, como a imagem ao espelho. Esse é o momento em que você para de correr atrás e passa a ser perseguido pelas oportunidades. Quando você realmente assume a identidade do vencedor, o bilhete premiado parece te encontrar. E é por isso que tantos relatos de sucesso vêm de pessoas que sentiram como se já tivessem ganhado. Elas não forçaram, apenas aceitaram. Você não precisa ser perfeito, nem positivo o tempo todo. Precisa apenas sustentar essa nova versão como se ela fosse seu endereço fixo. É um trabalho silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. E quanto mais você repete esse estado, mais real ele se torna. A dúvida enfraquece e a certeza se solidifica. Mas como sustentar esse estado quando o mundo insiste em mostrar o oposto? Como permanecer firme mesmo quando nada mudou do lado de fora? A preparação interna. Como assumir o estado de quem já ganhou? A preparação começa com pequenos ajustes no seu cotidiano. Não se trata de mudar o mundo, mas de mudar a forma como você se posiciona nele. Desde o momento em que você acorda, pergunte a si mesmo: como pensa alguém que já ganhou 50 milhões? Como ele reage, anda, fala, resolve problemas? Você não está fingindo, está treinando seu corpo e sua mente para uma nova identidade. A mudança mais poderosa é sutil. Ela acontece no seu diálogo interno. A forma como você reage aos boletos, às dúvidas, às decisões. Você pode estar com poucos centavos na conta e, mesmo assim, tomar decisões como um milionário. Isso não é arrogância, é disciplina emocional. Quando você sustenta esse estado mesmo sem evidência externa, está criando a ponte para a nova realidade. Não se trata de ser irresponsável, mas de agir a partir de uma base interna sólida. E essa base só se constrói com repetição. A cada dia que você sustenta o estado do já ganhei, você reprograma seu subconsciente e ele, por sua vez, altera sua vibração, seu comportamento, sua percepção. O mundo inteiro começa a responder a essa nova frequência. Você vai notar que certas decisões antes difíceis se tornam naturais. Você para de correr atrás das coisas e passa a caminhar com calma, como quem já sabe o final do filme. Esse tipo de segurança não pode ser ensinado, precisa ser vivido. E isso acontece quando você assume seu lugar com firmeza e constância. Mas há um momento específico em que essa transformação se acelera.
um momento em que sua mente está mais aberta e o subconsciente mais receptivo. É aí que entra a técnica mais infalível de todas. A técnica noturna infalível. Como reprogramar seu subconsciente antes de dormir. O momento mais poderoso do seu dia não é quando você está se esforçando, e sim quando está prestes a dormir. Nesse estado de transição entre vigília e sono, a mente racional relaxa e o subconsciente fica vulnerável. É ali que você planta as sementes mais férteis. O que você sente nesse instante final da noite molda as experiências do dia seguinte. É por isso que o sono criativo é a chave. A técnica consiste em repetir, com sentimento, uma cena curta e simples. Nada de visualizar o sorteio, os números ou o bilhete. Isso mantém você na expectativa. Em vez disso, imagine uma cena que só poderia acontecer depois que você já ganhou. Pode ser você assinando um contrato milionário, doando parte da fortuna ou comemorando com alguém especial. O importante é que a cena seja vívida, emocional e real. O truque está em repetir essa cena até adormecer. Você não vai apenas ver imagens, vai sentir as sensações. O toque, o cheiro, a emoção, a respiração, tudo. Quanto mais sensorial, melhor. Seu subconsciente entende símbolos e sentimentos, não frases soltas. E quanto mais você repete, mais essa cena se fixa como realidade interna. Esse é o momento onde o já sou começa a se enraizar. Muitos tentam essa técnica uma ou duas vezes e desistem. Mas o segredo está na constância. Você vai repetir até que seu corpo reaja à cena como se fosse real. A mente consciente pode esquecer, mas o corpo não. Ele começa a agir de forma diferente, e isso altera tudo. O mundo externo, então, começa a se mover para obedecer à nova programação. E para que essa técnica seja ainda mais poderosa, o ideal é que você viva essa cena junto comigo agora. Vamos criar juntos esse momento de vitória, e você vai entender o que é viver no estado da certeza. Prática guiada. A cena mental da vitória. Você vai fazer agora. Feche os olhos e respire fundo. Imagine que está sentado em uma sala tranquila. À sua frente, um gerente de banco te entrega um extrato com 50 milhões depositados. Você pega o papel, sente a textura. Seus dedos tocam os números. Você sorri, mas não se surpreende. Você sabia que isso aconteceria. Já era seu. Agora, ouça a voz do gerente dizendo: "Parabéns mais uma vez. O valor foi transferido com sucesso para sua conta principal." Você apenas agradece com um aceno de cabeça, com a paz de quem sabia. Sente o ar condicionado, o cheiro do ambiente, a luz suave. Está tudo acontecendo agora. Em seguida, você sai do banco. Caminha pela calçada como se fosse mais um dia qualquer, mas por dentro, seu corpo inteiro vibra com uma presença diferente. Não há euforia, há solidez. Você é o milionário. As pessoas à sua volta não sabem, mas você sabe. Você sente isso nos seus ossos. Você é. Agora você está em casa. Liga para alguém querido e diz: "Quero te dar um presente. Escolha a casa dos seus sonhos. Eu faço questão." A pessoa do outro lado chora. Você também. Mas não é por surpresa. É por realização. Você já estava pronto para isso. E agora está vivendo aquilo que sempre foi seu. Esse foi apenas um exemplo. Faça da sua forma. Crie sua cena particular. Repita essa cena antes de dormir, todos os dias. Sempre igual. Sempre com emoção. E quando menos esperar, os sinais começarão a aparecer. Mas como saber que chegou a hora de agir, de comprar o bilhete, de fazer o movimento certo? Como saber quando jogar? O sinal do corpo, não da lógica. O maior erro que alguém comete é tentar usar a lógica para decidir quando jogar. A mente consciente é limitada, analítica e cheia de medo. Mas quando você assume o estado do vencedor, surge algo novo. Um impulso sutil, um desejo tranquilo. Você passa diante de uma lotérica e sente um chamado. Não é ansiedade, é certeza. Como se seu corpo já soubesse.
Esses sinais não vêm com estardalhaço. São suaves, quase silenciosos. Pode ser uma sensação repentina de "é agora". Pode ser um sonho com números, um comentário aleatório que desperta algo em você. Não force, não invente, apenas observe. E quando o impulso for verdadeiro, você vai sentir no peito, não na cabeça. Vai ser natural, inevitável, tranquilo. Muitos perdem esse momento porque tentam achar o dia certo racionalmente. Mas manifestação não é cálculo, é sintonia. Quando você está alinhado, o mundo conspira. Você será conduzido como se uma mão invisível te guiasse. Mas para que isso funcione, você precisa aprender a confiar no seu corpo. Ele vai te mostrar o caminho. A mente vai duvidar, vai tentar sabotar, vai dizer que é coincidência, bobagem, delírio. Ignore, siga o sentir. Cada vez que você honra esse chamado interno, o caminho se abre. O bilhete é apenas um símbolo, um detalhe técnico. O verdadeiro código foi ativado muito antes disso, mas é nesse exato ponto que a maioria se sabota. Quando o prêmio está mais próximo, é quando muitos desistem. Por quê? Porque não entendem a última armadilha antes da vitória. A armadilha do quase, o que sabota quem está perto de manifestar. Logo antes de uma manifestação importante acontecer, a realidade costuma parecer pior. As dívidas aumentam, o medo volta e tudo parece conspirar contra. Mas isso não é azar, é um teste. É o último reflexo do seu antigo estado tentando se manter. A maioria desiste nesse ponto, achando que nada está funcionando. Mas quem entende a lei, sabe, quanto mais escuro, mais perto da luz. Esse momento é conhecido como o contraste final. Ele vem para testar se você realmente trocou de identidade. Se você ainda reage com desespero, está voltando ao antigo eu. Mas se você observa com calma, sente gratidão e continua firme na nova consciência, o colapso vira milagre. Não é uma prova de fracasso, é um sinal de transição. É como se o universo limpasse os resquícios do velho para dar espaço ao novo. E se você souber atravessar essa ponte sem ceder à dúvida, a vitória é inevitável. Mas ela só chega para quem não se entrega ao quase. Não busque sinais externos para confirmar que está no caminho. Os sinais mais verdadeiros são internos. Serenidade no caos, fé sem esforço, alegria sem motivo. Isso mostra que você já está vivendo no estado do vencedor, mesmo que o mundo ainda não tenha se ajustado. Quando a emoção permanece inabalável, a realidade não tem escolha. Mas como saber se a manifestação realmente está se aproximando? Existem indícios sutis e poderosos que surgem quando a nova realidade está prestes a emergir. Os sinais da manifestação. Como saber que está funcionando antes do prêmio chegar? Antes do dinheiro aparecer, você muda, a ansiedade desaparece e no lugar dela surge uma paz inexplicável. Você já não sente necessidade de controlar o tempo nem forçar os meios. Essa tranquilidade é o primeiro sinal. Você está vibrando no fim do desejo. Isso significa que o subconsciente já aceitou a nova identidade. E quando isso acontece, o mundo obedece. Outro sinal poderoso são os sonhos e coincidências. Você começa a sonhar com dinheiro, com bancas, com pessoas te parabenizando, ou começa a ver números repetidos, escutar conversas sobre loteria, sentir presságios. Essas sincronicidades são a linguagem da ponte de acontecimentos, o caminho invisível que conecta você ao resultado. Você também começa a agir diferente sem esforço. Não é que você finja ser milionário. Você se comporta como tal, porque essa é a única verdade que faz sentido para o seu corpo agora. Comprar algo simples vira uma expressão de abundância. E mesmo as contas que chegam não te desestabilizam mais. Você já vive o depois. Além disso, você deixa de se importar com como ou quando. Essa neutralidade é um dos maiores indicadores de manifestação iminente. Você simplesmente sabe, e essa certeza não depende de prova. Ela é a própria prova. A necessidade de verificar desaparece. Você não precisa mais de sinais, porque você é o sinal.
E quando você chega nesse ponto, o que era futuro se torna inevitável. Não se trata mais de ganhar na loteria. Trata-se de aceitar que você já venceu. Você não vai ganhar. Você já é o vencedor. A maior transformação não acontece quando você recebe o prêmio, mas quando você se torna quem já o recebeu. Quando essa identidade se torna natural, o mundo apenas acompanha. A realidade não tem escolha quando você sustenta o novo estado com convicção. O bilhete premiado, o valor, suas realizações, tudo isso é só confirmação. O que importa é quem você já decidiu ser. Ser milionário não é sobre dinheiro na conta, é sobre consciência. Você começa a sentir que as decisões fluem com leveza, que o medo desaparece, que o tempo deixa de importar. Você não está mais correndo atrás de nada, está vivendo como se tudo já tivesse sido resolvido. E isso muda a forma como você fala, anda, pensa e até como respira. A verdade é simples. Você não manifesta riqueza. Você aceita. E quando essa aceitação se instala, a manifestação é apenas o reflexo inevitável. Você percebe que não precisa mais olhar para fora em busca de sinais. Você é o sinal. A vibração do eu sou substitui toda a tentativa. O que parecia distante, agora é sua base emocional. E agora, para selar esse processo de forma prática, vá até os comentários e escreva: Eu sou milionário. Ganhei na loteria. Escreva com emoção, com convicção, como se já estivesse dando essa notícia para o mundo. Isso não é teatro, é reprogramação. Ao escrever, você não está tentando criar algo, está ancorando uma identidade que já escolheu viver. Cada vez que alguém lê essa frase, ela se fortalece ainda mais dentro de você. E como dizia Neville Goddard, você não manifesta o que deseja, você manifesta quem você é.